Fala, galera, eu sou a Alane Oliveira, sou médica e hoje a gente traz uma psicóloga, mais uma psicóloga, trabalha lá no consultório, Ângela Aguiar. Ela é especialista, ela faz TCC, né? A gente faz mais TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, mas ela tem mais 2 especialidades em cuidados paliativos e gestão em saúde. É isso. Fala aí, Ângela, bem-vinda. Obrigada, Alane, obrigada pelo convite. Estamos aí, né? Estamos aí, vamos começar. Então, a gente propôs, né, conversar um pouco sobre dopamina, que é o mal do século, dos anos. Século não, é muito tempo século, né? Mas o mal desses últimos tempos aí, principalmente acho que veio piorando com a pandemia, não sei se se é uma percepção minha, mas enfim. Mas é sobre dopamina que mudou um pouquinho, né, o contexto, porque dopamina até então era um hormônio conhecido como hormônio do prazer, que é um neurohormônio, né? E veio mudando um pouquinho a classificação dele e a característica, né? Fala aí pra gente um pouquinho. Exato. A dopamina, ela era antes conhecida como o hormônio da alegria, da felicidade, mas na verdade ela é o que te motiva a buscar prazer, felicidade, ela faz você querer o máximo de coisas. Durante a pandemia, piorou sim, até porque as pessoas elas estavam mais tempo em casa, mais ociosas, e aí aumentou a necessidade de prazer, de gratificação, o medo ali da pandemia, de morrer, né? Do processo de doença, do morrer, fez com que as pessoas buscassem mais distrações, mais felicidade, mais motivação. Então aumentou inúmeros vícios, internet, pornografia, doce, jogo, né? Jogo, tudo que pudesse ser feito ali do conforto da sua casa se tornou um vício, uma preocupação, porque estava ali na sua mão, sem que você tivesse uma rotina para te tirar daquela facilidade do vício. Entendi. Hoje a gente identifica alguns pacientes que são mais dopaminérgicos, outros menos dopaminérgicos, né? Mas eu acho que teve um boom aí agora, principalmente com... Todo mundo gosta da dopamina, né? Assim, não tem quem não goste de dopamina. Muitas pessoas têm estímulos diferentes para dopaminas diferentes, né? Então, vou dar um exemplo. O João que veio aqui, que é o nutricionista, a dopamina dele é o esporte, né? Outros é pornografia, outros o vício é comida, enfim. Mas eu acho, aí é um achismo, tá? Eu acho que o mundo induz muito a gente a buscar dopamina, tanto é que hoje tem os jogos para esporte, tipo os bets da vida, eles meio que estimulam a pessoa a buscar um vício ali, uma dopamina, né? Porque quem não começa a jogar e não consegue parar nunca. Tem acho que é um tigre, que você vai botando dinheiro, você vai perdendo dinheiro, você continua, né? Eu acho que, não sei se o mundo está mais fácil da gente ser um viciado em dopamina ou... Sim, o mundo ele tem mais facilidade e tudo é pensado para manter a pessoa ali o máximo de tempo possível. Por exemplo, o jogo de videogame, o jogo de aposta, como você citou, a pessoa ela está o tempo inteiro diante do que a gente chama de erro de previsão de recompensa. Ela coloca um valor, ela tem a possibilidade de ganhar e de perder. Quando ela ganha, ela libera dopamina. E aí ela quer ganhar mais e mais, então ela vai apostando mais, só que ela perde. A sensação de perder faz com que ela se prepare e fique mais aberta à possibilidade de ganhar. Então, ela ganhou, elevou a dopamina. Ela perdeu, ela fica com o erro de previsão de recompensa. Ela continua jogando, mesmo perdendo, porque ela espera ganhar. E ela vai ficar naquele ciclo ali horas e horas e horas. Ela ganha, ela perde, ela ganha. Quando ela ganha, alegria. Quando ela perde, fica a expectativa de ganhar. E vai mantendo a pessoa ali por um tempo. Né? Exato. E entra num ciclo vicioso, exatamente vicioso, né? É a sensação de ganhar e a espera por ganhar que mantém a pessoa vidrada. A pessoa vai apostar tudo, vai perder, mas ela está ali sentindo aquele prazer momentâneo que se torna cada vez mais necessário. É complicado, porque eu tenho alguns pacientes com vícios, vícios, né? O plural, com vícios diferentes, né? Assim, é lógico que o mais comum que eu vejo no consultório, para mim, é a recompensa na comida, porque não exige um esforço, né? Assim, você está ali parado, você come, e aí aumenta a dopamina. Mas tem alguns outros que têm um esforço maior, né? Até hoje é o que se fala muito na internet, que você busca, o vício pela pornografia ou a dopamina está muito grande, né? Então, os jovens hoje que estão entrando na vida sexual, às vezes nem
nem busca vida sexual com outra pessoa porque está viciado em pornografia, ou então busca naquela pessoa que você está, que tenha o mesmo comportamento da mulher do vídeo, né? Assim, você tem pegado muita gente com pornografia em consultório? Sim, principalmente entre jovens. Jovens de 16 a 22 anos, que a internet ela traz um acesso muito fácil. E aí, quando você está vendo o vídeo, você está vendo várias coisas acontecer, você acompanha o ato de N maneiras, você recebe muitos estímulos. E na vida real, te exige um esforço, não é tão rápido, tão emocionante quanto acontece na sua tela. E isso demanda que você tenha paciência. Só que se você está acostumado a receber um estímulo ilimitado na tela do computador, a tua paciência, a tua tolerância para a vida real, para o ato sexual na vida real, vai diminuir muito. Porque você não vai receber a mesma quantidade de dopamina que você recebe na tela. E aí o que acontece? Os jovens, eles começam a ter dificuldade na vida real e optam por ficar na frente do computador recebendo aquele estímulo que é mais fácil, que é mais intenso e que não exige esforço nenhum. Então eu vejo um jovem na tela do computador e muitas vezes perdendo a vontade do ato sexual na vida real. É porque a pornografia sempre existiu, né? Assim, tem até casais que usam pornografia para estimular eles próprios ali, mas não dessa maneira que está hoje, né? Assim. O problema é que está muito acessível. É isso. Se eu não preciso fazer esforço, eu vou me adaptar a não precisar fazer esforço. E aí as pessoas estão ali fugindo da vida real. Eu tenho casais que o marido, a esposa perde completamente o estímulo do sexo em casa, mas na tela tá vidrado, gastando muito dinheiro, focado ali. E ele acaba perdendo o prazer pelo sexo real. Sim. Porque o estímulo de dopamina é muito diferente. Sim. Ele cansou de um vídeo, ele passa. Ele não quer assim, ele faz de outro jeito. Na tela, ele dita a regra e tudo muda em segundos. Na vida real, não. É complicado, né? E aí, o que a gente veio conversando, uma vez a gente viajou, eu e meu marido, minhas enteadas e tal, e um casal de amigos nossos também com filho. Ele tinha 5 anos na época, quase 5 anos, 5 ou 6 anos. E ele falava bem assim, tô entediado. Sabe assim, quando ele parava, a gente estava jogando baralho, assim, na praia, sabe assim? E ele parava e falava assim, tô entediado. Então, acho que o jovem, por isso você está falando da dopamina e tal, eles pararam, eles não sabem ter o ócio, né? Assim, antigamente, eu atendo algumas mães que a criança fica fazendo birra, né? Na Bahia a gente chama de calundu. Quando eu estou atendendo a mãe e a criança está no ócio. Antigamente eu via que as pessoas brincavam com ela mesmo, né? Brincava de lutinha, brincava com outras coisas, que isso era o tédio criativo, né? Que é o ócio criativo, que eu acho que a criança tem que ter essa imaginação e tudo isso. Mas hoje você não vê criança assim, criativa. Ela quer ver a outra coisa, porque ela é fácil de ter tédio, porque ela está tendo muitos estímulos, né? Seja o adolescente, seja a criança. E isso traz uma geração meio complicada, né? Pois é. Isso aumenta muito a probabilidade dos jovens passarem por depressão, ansiedade, terem dificuldade de lidar com a vida real. O que acontece? O nosso aprendizado ele ocorre mediante desconforto. Às vezes você está entediado, você busca algo novo para fazer. Você está entediado, você vai resolver algum problema. A própria ansiedade, na medida correta, ela te lembra que você tem atividade para fazer. Por exemplo, você tem uma prova para fazer no dia seguinte. Você vai sentir um desconforto que é para te fazer estudar. O que o jovem de hoje está fazendo? Não só jovens, tá? Eu me coloco nesse papel e eu coloco o mundo. As pessoas, mediante a qualquer estímulo de desconforto. Estou entediada, estou irritada, estou chateada, estou triste. Eu pego o telefone celular, aqui eu tenho o mundo na palma da minha mão. Eu não preciso fazer absolutamente nada para relaxar. Eu abro um Reels, o próprio algoritmo ele vai trabalhar para me manter ali horas e horas e horas entretido. E qual o problema disso? Que se eu tiro da criança a capacidade de se autorregular, se eu tiro do adulto ou do adolescente porque ele tem algo na mão que vai fazer isso por ele, diminui muito a tolerância dele para lidar com estresse, com frustração, para assumir a responsabilidade. O desconforto que a gente sente no nosso dia a dia, ele é uma sinalização de algo. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu tenho um artigo para escrever. Eu estou pensando, caramba, eu tenho um artigo para escrever.
Se eu fugir desse desconforto e pegar meu celular, eu vou ficar ali horas e horas e horas. Para que eu retome o artigo, eu vou precisar sentir um desconforto muito grande. E aí eu vou fazer correndo, vou aumentar meu nível de ansiedade. E isso pode me gerar inúmeros estresses, doença física, doença emocional. Porque ter o mundo na sua mão é interessante ali, mas vai tirar de você a habilidade social para lidar com o mundo real. Frustração, estresse, paciência, tolerância. E isso está acontecendo com as crianças, né? A gente tem uma geração que está mais frustrada, que tem mais dificuldade de lidar com a vida, Sim. mas com o adulto também. Se nós que somos adultos temos dificuldade de separar o momento legal da responsabilidade, imagina um adulto... Sim, é uma criança, né? Imagine uma criança que não tem... se a gente que já tem essa dificuldade, imagine uma criança que nem sabe o que está fazendo, né? Exato, aí eu vou entrar num assunto polêmico, a questão do TDAH. Se eu pego uma criança e desde cedo eu dou para ela um tablet, eu coloco ela na frente da televisão para assistir, como é que eu vou pedir para aquela criança ficar numa sala de aula chata e que tem um quadro negro, um professor falando e ela tem que ficar quietinha? A quantidade de estímulo que ela recebe assistindo desenho é gigantesco, as cores, a música. E aí ela vai para a sala de aula, é muito diferente, ela não vai conseguir lidar. Não é, veja bem, não é que eu estou dizendo que a criança não tem que ter estímulo, ela tem que ter. Sim. A gente vive num mundo que, infelizmente, a internet, ela precisa lidar com isso, mas em excesso vai tirar da criança habilidades necessárias para a vida real. E aí, muitos diagnósticos de TDAH acontecem porque a criança não consegue estar no dia a dia. Isso, será que ela realmente tem TDAH? Ou será que ela é super estimulada em casa e ela não está conseguindo administrar o dia a dia dela? O que eu falo é exatamente isso. Assim, TDAH é um diagnóstico extremamente difícil de ser dado, né? Assim, tem vários questionários e várias coisas que, né, o especialista ele tem, né, a base para dar esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil de fazer. Porém, eu acho engraçado, porque o TDAH ele tem hiperfoco em algumas coisas, né? Mas eu falo, você fala que tem TDAH e sabe dançar de cor, toda a dança do TikTok. Sabe assim, eu não consigo entender, tipo, TDAH para uma coisa, TDAH não para outra, assim. Eu consigo entender, tá? Assim, e, lógico, tem graus, né? O TDAH tem graus. Aquela pessoa que tem um grau menor de TDAH, ele consegue fazer as coisas normais, mas eu acho difícil esse tanto de diagnóstico que está dando, que eu acho que, para mim, essa é uma visão minha, eu acho que o paciente, quando chega lá no consultório falando que ele tem TDAH, ou é para justificar uma coisa que ele está tendo insucesso, ou para tomar um remédio que está todo mundo tomando. Para mim, só tem essas duas coisas. Então, por isso que eu falei que ia ser polêmico. O TDAH realmente existe, Sim. É um fato. Só que a gente tem que se atentar até onde o ambiente está contribuindo para a pessoa não conseguir focar, até onde a pessoa realmente tem o diagnóstico que ela precisa tratar. Eu vou falar por mim. Quando eu fico muito tempo na internet, na rede social, que eu vou pegar um livro para ler, eu sinto dificuldade. Porque ali no telefone, toda hora eu espero algo novo. O livro é estático. Mas isso é TDAH? Não, eu não tenho esse TDAH. que era. Por isso que a gente tem que se policiar o seguinte, o seu filho, o adolescente, você está hiperestimulado o tempo inteiro com o telefone na mão, ou você realmente tem alguma coisa, o seu filho realmente tem alguma coisa. O uso da internet, ele é super necessário. A gente vive num mundo que... É tecnológico. É tecnológico. Okay. Mas que se o adulto tem uma dificuldade para administrar, imagina a criança. Ela está ali. Vai ser muito difícil para ela a escola do jeito que a escola é, o dia a dia do jeito que é. Então, a gente precisa administrar para não confundir o que é TDAH com o que é a vida real. Sim. O que eu falo que as escolas, eu falo que talvez o aluno não esteja errado. A gente foi de uma geração, nossos pais foram de outra geração, os avós, assim vai. Eu falo que a geração da minha mãe falava, nossa, esses meninos dessa geração dos meus filhos vai dar o que falar. É a mesma coisa que a gente fala, né? A geração, esse povo vai dar o que falar, né? Mas, enfim, eu acho que o problema não está na escola e não nos professores, mas nós somos de uma geração não tão tecnológicos, que é o que eu falo. Minha mãe não sabia mexer no computador e eu nasci sabendo mexer, né? Hoje a gente tem um tanto de dificuldade na parte de tecnologia, as crianças já nascem passando a foto assim, ó. Você nunca nem ensinou. A criança chega e fala assim, ó, quero galinha pintadinha.
E aí você acorda e fala, menina, como que você botou isso na televisão? Então, essa geração, ela é assim. Cabe aos professores adaptar a essa geração, porque para eles é mais fácil assistir aula no YouTube do que na sala de aula, do mesmo assunto. Sim, cabe aos pais também começarem uma limitação em casa, orientar. O problema é que o adulto também está muito ligado no telefone celular. E aí, se você tá ali no telefone celular, como é que você vai dizer pro teu filho... Não pode, né? Não pode. Se você não tá brincando com ele, mas tá no celular, inevitavelmente a criança vai. Os professores, tá? Eles são guerreiraços. Aliás, é a profissão que eu acho que deveria ser... Assim, mais bem remunerada, também concordo. Mais bem remunerada, porque ela dá origem a todas as outras. Concordo. E há uma dificuldade na escola maior por conta desse excesso de estímulo, por conta da falta de limites. Os professores, eles estão ali fazendo o melhor com suas dificuldades, claro, e cada criança ela tem a sua forma de aprender. Ela tem que chegar ali também disposta, e isso começa em casa. Sim. E é difícil educar, né? Completamente. Tem pessoas que são mais auditivas, outras mais visuais, outras mais de ler, né? Então você tem que identificar isso. Dando exemplo de mim, por exemplo, durante todo o meu ensino médio, eu tinha que seguir o padrão da escola, então eu tinha que anotar e prestar atenção no professor. Até que eu decidi fazer concurso público já, assim, virada da adolescência. Eu decidi prestar um concurso público. E aí eu peguei um professor de português chamado Jean Aquino. O Jean, ele não gostava que a gente anotasse enquanto ele falava. A princípio eu achei estranho e tal, mas ok, regra é regra, vou seguir a regra. E eu comecei a perceber o seguinte, quando eu não anotava e eu prestava atenção no que ele estava falando, eu aprendia. Quando eu anotava, às vezes ele falava, não usa crase com plural, não usa crase com nome de mulher. Sim. E aí, imediatamente, eu colocava o oposto. Porque se eu prestasse atenção e anotasse, eu não estava ali 100%. Eu entendi que a minha forma de aprendizado é 100% ouvindo e prestando atenção. Sim. Só que na escola eu fui padronizada a anotar o que o professor está falando e prestar atenção. Então, a minha faculdade inteira, eu não tenho nada anotado. E eu ia muito bem nas provas porque eu estava prestando atenção. Eu não anotava nada, mas quando chegava em casa eu ia ler livro, ouvir, explicar, e não anotava. O fato de ter uma padronização na escola acaba prejudicando um pouquinho o aluno, porque cada aluno tem a sua forma. Mas aí cabe também, não só os pais, né, mas os professores, a entender qual a forma de aprendizado de cada um. A minha é visual. Eu sei exatamente onde está escrito, qual era a página que estava, não o número da página, mas tipo a página, se tem desenho, se não tem desenho. Quando ia fazer prova, eu sabia exatamente onde estava cada coisa, sabe? Ou então, eu estudava assuntos diferentes em locais diferentes da minha casa. Então, eu sabia que esse assunto eu estava sentado na varanda de fora, entendeu? E aí eu lembrava mais fácil daí, mas o meu é visual, né? Perfeito. É bacana. E essa geração, ela está acostumada a fazer múltiplas coisas. Então, tem gente que vai para a escola e começa a desenhar enquanto o professor está falando. E aquilo ali gera um estresse que o professor, às vezes, ele não entende. Sim. Ele acha que o aluno não está prestando atenção, mas o aluno está justamente prestando atenção. Mas tem uns que não prestam, né? Aluno e aluno. Pessoas e pessoas. Hoje é engraçado porque quando eu vou para alguma aula ou algum curso, você vê uma parte grande dos alunos adultos, já nas suas respectivas áreas, com celular. E aí não dá, assim, eu acho que adulto não consegue fazer se for homem, então, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Prestar atenção na aula e no celular. Até não... O que vai aprender mais? É lógico que é isso daqui. Né? Aí a gente volta para a questão da dopamina, do vício. Se você está acostumado a receber muito estímulo com facilidade, a aula para você vai parecer chata. Por mais que seja algo que você queira, você está tão ligado no telefone que você tem uma dificuldade de entender que ali não é o momento. Sim. E é engraçado porque tudo que não traz para você dopamina fica chato, né? Eu já vou te dizer que eu não quero trabalhar mais, sabe assim, porque eu não quero acordar cedo para ir trabalhar, mas eu gosto de acordar cedo para ir treinar, mas para ir para trabalhar, não. Será que eu tenho TDAH? Fala, não, Alane, você só está entediada. Exato, você só virou adulta, tem responsabilidade. E boleto para pagar. Mas eu acho que as pessoas ficaram muito... Não vou dizer mimizenta, tá? Vou dar um exemplo no consultório. Um exemplo que teve aqui que a gente se lascou, por causa que teve um tanto de hate. Eu falo isso desde a gente foi com a Alana, depois o Renatinho, a gente ratificou isso, eu vou ratificar contigo. É que
o que caiu foi que eu falei que o paciente tinha que beber água para ele não ter cálculo renal. E aí todo mundo falou que tinha que ver o lado dele, que eu era uma médica ruim, porque eu tinha que ver o lado do paciente, que às vezes ele trabalhava o dia todo e que ele não tinha tempo para beber água nem ir no banheiro e que eu tinha que entender. Não, mas o rim dele não vai entender não, meu filho. Ele vai continuar com cálculo renal, enfim. Mas eu acho que as pessoas, elas estão de mimizinho para justificar uma coisa que elas não conseguem fazer pelo simples fato de beber água. Tipo, ei, não é muita coisa não. Tipo, você tem que comer salada. Ah, não gosto de salada. Não é? Aí a gente volta para a questão inicial, que é a questão do limite. Se você só faz o que te dá prazer, se desde cedo você é uma criança que é ensinada a ter tudo na mão, filho, você está entediado, toma o tablet, vai para o computador. Aquela criança, ela não tolera a menor frustração possível. E ela vai se tornar um adulto que ela não entende que o mundo não funciona como ela quer. O mundo funciona pelas próprias regras. Você é especial dentro da sua casa. Fora da sua casa, você é uma pessoa no meio de tantas outras pessoas. E aí, você tem que se cuidar, você tem que beber água para o seu corpo funcionar, você tem que se alimentar. Mesmo que não goste, né? Não é gostar, é uma necessidade. Se você não fizer isso por você, que é o seu autocuidado básico, você não vai funcionar plenamente como indivíduo. E aí é o físico, é o mental, é você por você. É engraçado que você falou do especial, que uma vez eu falei isso para um paciente. Eu falei, para de tratar seu filho como uma pessoa especial, porque é o especial que vai pegar e ultrapassar um sinal vermelho. Porque ele é especial. Ele é o cara que vai pegar uma fila e vai falar, eu sou especial, eu vou primeiro na fila, entendeu? Então, é especial para mim, com certeza. É especial para mim, mas não para o mundo, né? Assim, por isso que eu preciso ter aquela disponibilidade para orientar, para ensinar, frustrar com amor, orientar, olha, vai acontecer isso com seu rim. Mas a escolha é de quem? Mas é o que eu falo. É sua. É isso. E aí caiu, porque a gente fez um corte e eu falei que meu rim tava bom, né? Porque eu bebo água, né? O problema ia ser dele. E aí foi uma confusão. Mas, enfim, o que eu falo assim, gente, é muito fácil eu falar de educação de criança porque eu não tenho criança, né? Então é fácil de eu falar como que tem que ser feito, porque eu não sou assim. E eu sei que é difícil. Quando a criança está fazendo birra num restaurante, você pega um tablet e bota na frente dele, ele vai ficar quietinho. Você fala, eu quero minha paz, tome aqui. Então eu não estou julgando quem faça isso. Eu acho que você pode educar com tablet ou limitar, né? Assim, a mamãe vai te dar isso agora, mas não é sempre que vai te dar. Mas o que eu critico muito nos meus pacientes, e eu tento, não é criticar, eu tento educá-los. Olha eu. Querendo educar a mãe que educa. Enfim. Mas uma coisa que eu acho, não é que é absurdo, mas que eu acho que faz mal para a criação da criança sem saber, é quando criança dorme com pai e mãe na mesma cama, até 7 anos de idade. Porque eu já tenho um paciente com 12 anos de idade que dorme com o pai e com a mãe na mesma cama. Não há proteção demais, que a criança fala assim, eu sou protegida. E aí tem medo de ir na cozinha porque está escuro, porque tem um bicho. Sabe assim? Sim, é ruim. Principalmente para criança, para o casal. Acontece que, às vezes, o primeiro filho é muito complicado. Ou passou por um trauma, né? Tipo, engasgou, quase morreu, e aí você tem medo disso acontecer, ou convulsionou, qualquer coisa, né? A primeira criança, ela gera muito medo, é uma mudança de rotina para o pai e para a mãe. E hoje em dia, educar é uma tarefa super difícil. Ser pai, ser mãe é complicado pra caramba. Até que a gente esteja ali naquele papel, é difícil falar. Eu sei que a teoria ela é muito bonita, mas naquele papel ali é difícil. E aí os pais, às vezes, eles optam por uma questão de preocupação em excesso, botar a criança ali no quarto com eles. Só que isso vai ser muito prejudicial para a criança e prejudicial para o casal. A criança, porque ela vai ficar dependente dos pais. Ela vai ter uma demanda ali de ter o pai e a mãe por perto o tempo inteiro. Ela não vai desenvolver a própria individualidade. Não quer dizer que lá na frente ela pode desenvolver, mas os primeiros anos de vida, eles são muito importantes para que a criança se enxergue como um indivíduo, que ela seja independente. E a relação do casal também fica estremecida, porque não há intimidade. O casamento, quanto mais tempo você tem de casamento, eu falo para todos os meus pacientes, cara, você está 10 anos com a pessoa, não senta na poltrona de que eu ganhei e é para a vida inteira, porque não é. Até porque é difícil, né? 10 anos no mesmo pinto, 10 anos na mesma periquita, é difícil. Exato. Né? Tem que inovar os negócios, né? Tem que... Perfeito. 1 ano você faz e acontece. Tudo é novo, tudo é legal, você quer conhecer e tal. 10 anos, 15 anos, 20 anos, amiga, senta na poltrona, mas levanta, faz as coisas, agiliza. E aí o filho, lá naquele lugar, ele vai tirar a intimidade do casal.
O casal ele tem que vir primeiro para que ele possa priorizar o filho, dar para o filho a qualidade. E quem é a referência daquela criança pro mundo? A criança vai buscar um marido ou uma esposa igual a quem? A mãe ou o pai, né? A mãe ou o pai. Então, Psicologia. assim, você ter a sua individualidade, você se cuidar do casal para cuidar do teu filho, para dar o melhor e ensiná-lo que ele vai crescer pro mundo, é bom pros dois, pra criança e pro casal. Inclusive que ele precisa dormir sozinho, né? Exato. Ele vai ter compromisso na casa de amigo, ele precisa ir pro mundo. A gente, infelizmente, por mais que queira botar o filho na redoma, o filho vai sofrer. Você já tem uma estrutura montada. Sim. A criança... E às vezes isso é até uma recompensa pela falta dos pais que trabalham muito e só tem aquele momento para ficar com a criança. É entendível, mas Sim. A pessoa não está conseguindo entender o que ela vai causar de repercussão na vida desse filho adulto, né? Sim. Por isso que cresce um tanto de criança cheia de trauma. Exato. Às vezes é muito amor. A mãe quer fazer, quer cuidar, mas aquele tempo ali, a hora do sono, não é um tempo de qualidade nem para a mãe nem para a criança. Mas, enfim, o desejo da mãe de cuidar é totalmente entendível, do pai de cuidar. Mas pense em você também, porque se você estiver bem, se você tiver uma noite de sono, amanhã que você tenha 30 minutos com teu filho, vai ser um tempo de qualidade do que uma noite mal dormida. A criança se criança bate em todo mundo, né? É aqueles reflexos, né? É a pernada na cabeça. Exato, tem que ser um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade real, você tem que estar disponível real e cuidar de você também não é pecado. É necessário que você se enxergue como indivíduo, como homem, como mulher, para que você possa dar 100% da sua atenção para o seu filho. Uma vez eu falei na internet isso, que eu acho que, principalmente mulher, né? A mulher, acho que ela tem esse instinto, né? Veio na maternidade esse instinto de cuidado e de superproteção. Eu falo que a mulher, primeiro ela nasceu mulher para depois ser esposa e depois ser mãe. E aí a gente inverte esse papel. Quando o filho nasce, ela vira mãe, depois ela vira esposa para depois ser mulher, né? E aí os 10 anos de relacionamento, quando você deixa de ser mulher para ser só mãe e esposa, é você sentado na poltrona falando assim, já estou bem aqui. E aí é quando você se perde, né? Ou, né, pode ser traída, não estou dizendo que vai acontecer isso, né? Mas se você não cuidar de você, porque daqui a pouco, vamos lá, completou 25 anos, o filho bem-sucedido saiu de casa. E aí, agora? Eu e meu marido, não sei, ninguém é meu marido, né? Eu sempre fui, quer dizer, eu não sei nem ser mulher, né? Eu sei quem é meu marido, mas eu não sei eu sem ele. Aí ele dá um pé na bunda, aí tu fala, e agora, quem sou eu? Né? A mulher não estava em primeiro lugar. Eu acho que tem que voltar para as origens, né? Gente, olha só, a Sandy separou. Depois de quase 25 anos de casamento. Falou que tudo começou dando errado quando a William Bonner e a Fátima Bernardes, e agora vem, né? Então, se a Sandy separou depois desse tempo todo de casamento... Há quantos anos? 14? 20? 25. Então, olha só. 25 anos, nada está garantido. Você está dentro de um casamento, é super legal. Se você quiser estar dentro de um casamento também, se você não quiser, não existe nada padronizado. Não é uma regra, né? Você tem que ser um indivíduo para que você possa fazer uma dupla. Claro que o casamento você vai fazer exceções, adaptações. Sim, se você quer conviver com alguém e a pessoa merecer, você vai fazer. Mas tem a sua individualidade. O relacionamento ele é muito baseado em admiração, respeito, carinho, sexo, companheirismo, um monte de coisa. E aí, quanto mais tempo a gente fica, a gente acomoda. Já ganhei, tá aqui comigo, vai ficar a vida inteira. E não é assim. Você precisa cuidar, você precisa ter a sua individualidade, se enxergar como mulher. Você é a esposa do fulano? Legal, mas você também é a fulana. Você tem seu trabalho, sua individualidade, seu respeito. Para que você se enxergue dentro, valorize aquela relação, mas que se a relação vier a acabar um dia, você também tem o que fazer para onde ir. E a individualidade, né? Assim, se eu separei, eu sou eu ainda, né? Assim, não me perdi no meio de um relacionamento. Exato, por isso que eu falo que é 50%. Você entra com 50% no teu relacionamento, os outros 50% é a tua vida, o teu marido vai entrar com os outros com 50% para que vocês formem 100%. Ele vai ter também a individualidade, a vida dele, o trabalho, as coisas? Sim. E juntos vocês vão oferecer o que cada um tem. Aí, pegando o gancho da questão da dopamina, é a dopamina que faz a gente olhar para alguém e falar, puxa, gostei dessa pessoa. Eu acho que eu posso construir a minha vida com ela. Conquistar também, né? Porque a dopamina não é a motivação de ir atrás de uma conquista, mas você conquistar seu companheiro ou sua companheira todos os dias, eu acho que é. O amor dopaminérgico, ele dura em média 12 a 18 meses. É quando a gente olha... Paixão, né? É paixão. Você olha a pessoa, você... Sexo, poxa, eu amo, ela é a mais bonita, a mais legal.
Depois disso, para que você construa algo sólido, tem que entrar em ação um outro circuito, que é o que a gente chama de AIAs. Esse circuito, a dopamina sai de cena, e aí entra ocitocina, vasopressina, endorfinas, são hormônios que vão te fazer curtir a pessoa. A dopamina te fez querer, mas não necessariamente o que eu quero eu gosto. E aí, nesse amor companheiro, o sexo sai de cena. Vai entrar em cena o carinho, o cuidado, acordar junto todo dia, olhar para a pessoa com bafo de manhã e tolerar. Entra a vida real. Xixi na borda do vaso sanitário. Exatamente. A cama desarrumada, a toalha em cima da cama. A gente vai olhar para aquilo e vai dizer... Cabelo de barba na pia do banheiro. Isso, bagunceiro. Você fala assim, eu amo assim mesmo. Vida real. Eu sou super bagunceira e meu marido assim, olha, ele me ama. Assim como tem coisas que ele faz e me irrita. A gente quer aquele relacionamento no dia a dia. O sexo, ele é secundário. Vira o amor companheiro. E aí muitas pessoas que são dopaminésticas, elas não conseguem construir uma relação sólida porque aquilo ali parece que ela não ama mais a pessoa. Ela não quer rotina, ela quer dopamina, sexo louco, sexo intenso. De tempos em tempos... Esse povo não pode casar não, né? Não casa. Mick Jagger não casou. É, verdade. E continua aí, nunca vai ser satisfeito na vida. E aí, quanto mais tempo você tem de relação, se o amor dopaminético ele dura de 12 a 18 meses, depois entra o amor companheiro. A partir dali, a gente tem que rebolar para manter o amor vivo. O dia a dia ele é legal? Mas para que você tenha uma noite intensa de sexo, para que você se reapaixone, é de tempos em tempos, tirar um tempo para você curtir o relacionamento, fortalecer a sua individualidade, sabe? Para você botar uma roupa bonita, se sentir bem, para você olhar para o parceiro e ainda admirar. Porque se você olhar para a pessoa e é aquela pessoa todo dia, fazendo aquelas mesmas coisas, nunca tem nada. Mas às vezes isso é legal também, né? Porque assim, às vezes você só quer uma rapidinha e você sabe exatamente a posição que o marido gosta e acabou. Mas não é não, eu tô falando assim, dá uma comodidade de você falar assim, amor, hoje eu sei que a gente tinha que fazer, mas tô cansada. Aí ele vai falar, eu também tô, amor, então vamos lá. Depois a gente tem que levantar, lavar. Não, vamos dormir. Tá gelado, vamos, né? Isso também é legal, porque Isso é legal, isso é amor companheiro, é a rotina. Só que uma hora a gente cansa disso, uma hora a gente olha e fala, caraca, não tem mais nada. O problema é deixar que vire só o companheiro, né? Que foi o que aconteceu com a Sandy. Com a Sandy, que foi o que alegou que eles viraram amigos. Sim, vocês vão ser amigos e para sair de só amigo, de tempos em tempos, você tem que dar um boost de dopamina. Sim. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos viajar, bota uma roupa, faz algo. Porque se a gente sentar na poltrona de... Agora é pra vida inteira. Comodismo, né? Não, então, mas o problema que eu acho, principalmente na mulher, tá? Isso é um papo pra parte mais ginecológica, mas o que eu falo nas pacientes. Eu acho que o homem ele é muito estimulado, porque o homem tem 12 anos, desde 12 até 90, ele continua sendo com 12 anos, que ele recebe mulher pelada e vídeo o tempo inteiro. E fora que as redes sociais hoje induz muita mulher bonita, com corpão, dançando, muito exposta. Então, ele homem é visual, ele pensa em sexo todo dia. Todo dia chega mensagem de mulher pelada, não, grupos de WhatsApp. Beleza. A mulher, ela não tem tempo para ficar pensando nisso, não. A mulher, ela tem que lavar a roupa, pensar na comida que ela vai, né, que a família vai comer. Ela tem que trabalhar fora de casa, ela tem que trabalhar dentro de casa. E, às vezes, sabe assim, quando que ela vai pensar? E aí, a mulher não é visual também. Então, se ela ela recebeu uma mensagem de um homem pelado, ela fala, beleza, pelado, bonito. Mas o que você vai fazer com esse negócio aí? Ela não é visual. Eu acho que a mulher é mais imaginativa. Só que... É o que eu falo no consultório. Tu lembra o que é número primo? Ou raiz quadrada de não sei lá das contas? Não, porque tu não ficou pensando nisso. Mas a partir do momento que você esqueceu, não pensa mais em sexo, tu esquece também. Então, eu acho que a mulher tem que pensar todos os dias um pouquinho, igual o homem. Então, aí eu bato na tecla que os dois precisam sair da cadeira do conforto. E não é porque você tá junto há 10 anos que, amor, vamos transar? Não é assim. A mulher, principalmente a mulher, mas também tem homens assim, ela precisa ser conquistada, Sim. estimulada. Então, você tá com a pessoa há 10 anos, você chega em casa, aí, vamos transar? Não funciona. É levar a sua esposa para um jantar, é fazer uma viagem. É dar um beijo no cangote, homens. Exato. Não é só chegar lá, epa, tô pronto. Aí você fala, ei, não tô não. Vem aqui, dá um beijinho aqui. Não é lá não que eu quero, é um beijinho aqui primeiro, ó, um beijinho aqui, né? Exato, não tem obrigação. Eu tô com meu marido há 14 anos.
Então, hoje eu falo para ele, meu filho, não é botão que você liga e tô aqui, não. É um botão, mas não é aí que Mas liga. não é assim. Então, assim, vai me levar para jantar onde? Vai fazer o quê? Cadê o romantismo? Porque, sim, vai ficando no esquecimento, vai ficando no tédio. A rotina, ela vai matando. E aí você tem uma dopamina na rua. Quando eu falo dopamina na rua, eu não tô falando de outras pessoas. Eu tô dizendo que, você vai num barzinho com seus amigos, você ri, você encontrar alguém é mais legal. Lógico, não tá no teu dia a dia, não tá na tua rotina. Então, faça coisas com a sua esposa, com seu esposo, que motivem a relação, que lembrem por que vocês escolheram ficar juntos. Saia de casa, leve num motel, dê um presente, diga que tá bonita, porque isso... Viaje para a Grécia, dê uma joia de ouro. Maldivas, É isso, entendeu? flores, chocolate. Homens, aprendam. Levem para lugares tipo Grécia, Maldivas. Dá uma joia, colar um anel de brilhante. Ela vai ficar feliz. Amor, eu quero comida, tá? Não vem com joia. Ei, não me ensina a dar comida não, porque aí é uma dopamina diferente, é porque tu é magra de ruim. Aí vai pegar uma pessoa obesa, dá comida pra ela, pra tu ver. Não, peraí, gente, calma aí. Porque também é uma forma de dopamina. Sim, tudo é dopamina. Resumindo, tem que fazer algo diferente. Você quer manter o seu casamento? Sandy e Lucas, hein? 25 anos acabou. Você quer manter o seu casamento? Então se esforça. Faz diferente. Aí sim você vai poder cobrar, conversar. Poxa, por que não tem sexo? Agora, só esperar que o botãozinho se ligue, filho. É que eu acho que todo mundo tem que fazer a parte, né? Eu acho que deixar de mimizinho e esperar que aconteça, que o dinheiro caia na conta, por exemplo, vai trabalhar, né? Não vai cair. Tu quer emagrecer, tem que seguir uma regra que eu falo que tem que fazer regime. Então, só como um hambúrguer. Tá bom, não vai emagrecer. Tudo Né? tem um esforço. Se você fizer o esforço, você vai receber uma recompensa compatível. Tô cuidando do meu casamento vai ficar legal. É dos dois, tá? Não dá para uma pessoa só levar o casamento nas costas. Eu não estou cuidando, eu também vou receber uma recompensa compatível à minha falta de cuidado. Mas essa negociação que a gente, voltando para o começo da dopamina, né? Como a gente começou com dopamina, tem uma negociação de autorregulação do nossa mente, né? Assim, se o esforço for maior do que a recompensa, não vale a pena fazer, não é isso? Isso. Nosso cérebro, ele fica raciocinando desse jeito? O nosso cérebro, ele quer recompensa. E aí o esforço que eu for fazer tem que ser compatível. A dopamina, ela funciona no cérebro por meio de duas vias. Tem uma via que está ligada a puramente prazer. Eu quero agora. Por exemplo, uma pessoa muito dopaminérgica, ela sentiu desejo por uma mulher na rua, ela não vai pensar nas consequências, ela simplesmente quer, ela vai fazer. E eu tenho uma outra via, que é a dopamina de responsabilidade. Essa via, por exemplo, eu penso assim, eu quero comprar uma casa. Você quer, você deseja, mas aí você entra num circuito mais racional de o que eu preciso fazer para comprar aquela casa. E aí você vai planejar. É a dopamina que está te motivando? Sim. Tanto que você vai... todas as suas ações vão girar em torno de caramba, quando eu comprar uma casa, você vai trabalhar para isso. E eu tenho a dopamina que é imediata. Essa dopamina eu não penso. Não pensa, só faz. Eu só faço. Eu quero uma casa, mas o que você precisa fazer para ter uma casa? É porque o que eu vejo, não sei se é necessariamente dopamina, mas eu falo que é o copinho da motivação. O copinho da motivação, ele acorda cheio. É o que eu vejo no consultório e é o que eu penso comigo mesmo, tá? Que acontece comigo mesmo. E aí é lógico que eu vou falar para vocês uma coisa que, se vocês pegarem isso, valeu o podcast, tá? Que eu falo que meu copinho da motivação, ele tá cheio de manhã e eu vou consumindo ao decorrer do dia. Quando chega de noite, o meu copinho da motivação, ele tá vazio. Se eu não tiver planejado o meu jantar, eu como qualquer coisa que vá elevar o meu copinho de motivação. Então, vou dar um exemplo. Eu planejo eu saio de casa de manhã cedo, eu deixo descongelando o que eu vou comer, ou então eu já tenho planejado. Eu vou comer um frango grelhado, uma salada, tipo um peixe com uma salada. Eu tenho que ter o peixe em casa. E aí eu tiro e descongelo o peixe, porque meu copinho de motivação está cheio, beleza? Eu trabalho o dia todo. Quando eu chego em casa à noite, se eu tivesse que buscar o peixe na peixaria, eu não faria, porque meu copinho de motivação está baixo. Aí eu chego, entro num aplicativo e peço um hambúrguer, que eleva a minha dopamina. E esses aplicativos são totalmente dopaminérgicos, né? Que é só apertar um botão. E aí eu chego em casa e eu como um hambúrguer em vez de comer o peixe. Mas como o peixe está lá, descongelado, e eu já planejei isso, mesmo com um copinho de motivação baixo, eu consigo fazer o peixe. Porque eu tenho uma recompensa em relação a isso, que é emagrecer ou ter um corpo que eu quero. O que eu gosto de ver no espelho. Então, eu acho que... Não sei se é dopamina ou se é motivação. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Porque eu tenho a dopamina que eu planejo e eu tenho a dopamina que é imediato.
A maioria das pessoas não pensam. Elas estão com vontade, vou fazer. Se você pensar, planejar, você vai organizar o teu dia, vai dar tudo certo. Quais são seus objetivos? Meu objetivo é ficar magra, meu objetivo é comprar uma casa, meu objetivo é me especializar. Se você pensar e traçar estratégias, você vai conseguir. Se você ficar só no âmbito do eu quero, eu preciso. Tá, você quer, você precisa, mas qual é o caminho que você vai percorrer para conseguir isso? Você vai ficar sempre no âmbito de eu quero e não vai conseguir colocar no papel. A dopamina, ela te motiva. Se você souber usar essa motivação a favor dos seus objetivos, você vai fazer um monte de coisa. Agora tem gente que não, só quer o imediato. Para que você tenha a recompensa, existe o esforço no meio. E muita gente não quer fazer esse esforço. Para ela não fazer esse esforço, ela simplesmente não pensa. Eu vou deixar para de noite eu pensar. Não, de noite você não vai pensar. Você vai escolher a opção mais fácil. Você vai sempre optar o caminho que te dá um prazer imediato. Até o merecimento, né? Tipo, meu trabalho foi muito estressante, eu vou comer um chocolate. Na verdade, tipo, todo mundo tem alguma coisa estressante na vida, se fosse assim, né? Exato, é como você administra. Eu brinco no consultório com os pacientes que eles precisam escolher qual estresse eles vão administrar. Você está com um problema. Esse problema ele vai te exigir que você resolva. Se você resolver o problema, vai te gerar um desconforto, mas acabou. Se você fugir do problema, você vai continuar sentindo aquele desconforto, o problema está lá, pode até crescer, e uma hora ou outra você vai ter que encarar esse problema. Só que até lá, quanto desconforto você viveu com medo de resolver o problema? Eu falo que o mundo poderia ter mais pessoas resolutivas do que causadoras de problema. E é ao contrário, hoje eu tenho mais causadores de problema do que resolutivos. É porque a gente não quer perder nada. A gente não quer fazer escolhas. Quando você faz uma escolha, inevitavelmente você vai deixar algo. Sim. Às vezes você sabe o que você precisa fazer, mas você não quer fazer porque a renúncia é pior. Vai doer. Tudo na vida tem uma renúncia. Tudo na vida, o preço que você vai pagar para ter qualquer coisa na vida é o seu tempo e o seu esforço. Se você não der tempo e esforço, ok, você não vai ter. E não ter vai te trazer sofrimento? Sim. A questão é, qual sofrimento é mais fácil de administrar? Renunciar, me esforçar e ter o que eu quero, não renunciar, não me esforçar e ficar reclamando que eu não tenho o que eu quero. É por isso que eu falo sempre, né? É uma frase que eu gosto, que eu falo que você está no lugar onde você se coloca, porque uma vez eu falo, uma vez minha irmã, ela estava em competição, em preparativo para a competição, e aí ela de CrossFit, e aí a gente tinha tirado o glúten dela um mês antes da competição. Então, na verdade, a gente tirou 2 meses antes e um mês antes a gente quantificou a comida. Então, ela pesava a comida. Nesse mês, ela ia na pizzaria com a família, com os 2 filhos e o marido, e não comia pizza. Ela pedia uma água e ficava ali. Aí eu falo que eu queria o abdômen dela, até queria, mas eu não queria fazer o que ela estava fazendo, entendeu? Então, eu não posso querer ter o abdômen dela, né? Você não vai ter. Exatamente. E eu falo isso com o paciente. Eu falo, às vezes ele fala assim, eu quero ficar com menos de 10% de gordura. Eu falo, beleza. Primeiro, eu tenho que saber por que você quer. E segundo você trabalha com isso. Se você trabalhar com isso, eu entendo. Mas se você não trabalhar com isso, você vai querer abrir mão de coisas que você gosta de fazer e que você acha importante. Que seja um domingo à noite numa pizza com a família, ou, né, comer alguma coisa com a família para ter menos de 10% de gordura. Aí ele fala, não. Eu falo, então, vamos chegar primeiro nos 10, meu bem, e ver como que fica depois. Se você quiser, a gente vê se a gente consegue ficar menos do que isso. Mas realmente é isso. Eu falo que não adianta. Uma vez, engraçado foi uma vez uma menina nova, que ela falou que ela queria ficar com o abdômen chapado. E aí eu falei com ela, beleza. Só que ela era chocolatra. Aí eu falei assim, de 0 a 10, quando você gosta de chocolate, ela 10. Falei, de 0 a 10, quando você gosta de um abdômen chapado, ela 10. Eu falei, então escolhe, abdômen chapado ou chocolate. Qual você quer? Aí ela olhou pra minha cara e falei, bem-vinda. Bem-vindo à vida de adulto. Entendeu? Porque não dá para você ser casado e solteiro ao mesmo tempo. Escolhe, chocolate ou abdômen chapado. Porque era onde ela errava, tá? Só tô falando que era essas 2 escolhas porque era onde ela errava. Aí ela, abdômen chapado. Eu falei, então, não é que você não possa comer o chocolate, mas você tem que saber a hora que você pode comer o chocolate. Não é toda hora que você quer comer que você vai comer. E é geralmente isso mesmo, né? Acho que hoje a adolescência tá nisso, não saber que ele tem que renunciar a uma coisa porque ele tem que querer tudo e faz tudo, né? Exato. Até para o adulto é difícil, as pessoas têm dificuldade de renunciar. Vai doer. Para você alcançar algum objetivo, você tem que abrir mão de algo. A questão é, vale a pena?
É realmente o que você quer. Se você quiser, você não precisa de estímulo de fora. Você vai focar e vai fazer. Mas se você não quer... Por isso que objetivos de emagrecimento no consultório, eu sempre pergunto para quê? Porque se for para tirar sua camisa no verão e ficar sarado, não vai durar. Não. Mas se for para o seu coração bater melhor, para você conseguir ver seu neto, né, crescer e tal, aí sim eu acho que a pessoa consegue. Mas até então só para... Primeiro quero ficar sarado pro verão. Aí chega e enche o bucho de cerveja no verão. Perdeu tudo que conquistou, né? Você fala, meu Deus, mas é mais um. Eu gosto porque meu consultório fica cheio. Que aí o próximo ano tem de novo, entendeu? Eu gosto disso. É essa dificuldade do equilíbrio. Da gente entender o que você quer, o que você está disposto, qual é o preço e onde você vai chegar. E aí o pensar, o planejar se faz extremamente necessário. Só que tem gente que vai pela dopamina imediata. Se você vai pela dopamina imediata, tudo bem. É a sua escolha, não tem nada de errado. Mas se você quiser algo longo, que seja durável, que você vai ter um retorno eternamente, vai colher os frutos daquilo que você plantou, você precisa ter esforço, você precisa planejar. Do contrário, é só um desejo. O que eu vou falar aqui é a parte mais séria. Mentira, não é a parte mais séria. É porque foi todo sério, né, o podcast. Mas existem locais que ajudam quem tem vício por dopamina, principalmente em jogo, tá? Igual tem Alcoólicos Anônimos, tem os Jogadores Anônimos também, que quem precisar de ajuda, vale a pena procurar, porque às vezes você entra num circuito que você não consegue sair, né? Uhum. E eu acho que tem tratamento para todas essas coisas, né? Exato, tem narcóticos anônimos, comedores anônimos, para jogos, pornografia, tudo. Se você está precisando de ajuda, busca, porque é um vício. E aí, uma vez que você entra, é muito difícil sair sozinho e até que você entenda que aquilo ali é um vício. Muita gente tem uma resistência enorme. É normal. A pessoa não consegue enxergar que ela está diante de um vício. É o tabagista que fala que a hora que ele quiser, ele para de fumar, né? Exato. Na verdade, ele está dentro da situação. Eu falo que quando você está dentro da garrafa, é difícil de você ler o rótulo. Você tem que sair da garrafa e ler o rótulo. Porque a pessoa que está de fora, que é tipo a esposa, tá vendo que ele está fumando demais, só que ele não vai aceitar a crítica da esposa, né? Aí ele tem que se perceber que ele realmente está fumando demais. É complicado. Muito bem. Você tem algo mais a acrescentar, gatinha? Acho que por hoje tá bom. Você acha que tá bom? Tá bom. Acho que o nosso papo foi incrível. Obrigada pela oportunidade. Produtivo, vai ajudar muita gente. Exato, vamos planejar. Dopamina é ótimo. Quando você planeja, você ganha o mundo. Planejem. Beleza. O pessoal encontra a Ângela nas redes sociais. É PC, Ângela Guiar. Tudo junto. Isso aí. E vai ter a descrição aqui no vídeo, tá? Ela atende na live também, a Live Saúde. Onde mais você atende? Só na live. E online, né? Atendo porque online. vocês, a psicóloga, já tem essa característica que na medicina veio agora depois da pandemia, que a gente quebra a barreira física e consegue atender online, né, pacientes de... Mas é isso. Então tá aqui na descrição. Obrigada pela presença. Não esqueçam, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Olha como é que eu tô blogueira, Jesus. E é isso, manda para alguém que precisa desse conteúdo aqui, tá? Que você queria falar indiretamente que tá viciado em alguma coisa, sabe? Mas você não sabe como falar, tipo, manda só um vídeo assim, você fala, assiste esse vídeo que eu achei bem legal. Aí, às vezes a pessoa... Bem sutil. Manda direta sem parecer que é uma reta. Isso aí, muito bem. Obrigada, Ângela. Obrigada a você. Até.